Aliás, ontem, no Bata Palma, mas não descuida. Aliás, dá o nome de um programa. Bata Palma, mas não descuida. Começa Boa, boa ideia. Bata Palma, mas não descuida. Eu fiz uma costela na pressão, uma panela de pressão elétrica. Aí eu peguei um costelão assim, a costela sem osso, e fiz com cebola, com alho. Meu, ficou uma coisa de desmanchar, de comer com colher de plástico. Na pressão, assim, vai logo, olha o relógio, olha a hora, vai logo. Costela na pressão. Vai logo, falta 1 minuto, 30 segundos. É isso aí, foi assim mesmo. Mas enfim, depois da gente passar alguns dias discutindo um assunto que lamentavelmente nos obrigou a parar no tempo, né? Porque tem aí o coronavírus, tem aí crescimento econômico, tem aí os problemas reais, e a gente precisou parar no tempo para discutir muito o deputado Cloaca e também o senador Cueca, né? A ida do deputado Cloaca para fora do Congresso e a volta do senador Cueca para dentro do Congresso. É duas coisas a lamentar, né? É lamentável você ter um parlamentar que abra a boca para falar o que disse aquele deputado e o outro que abra, bom, não sei, enfim, e acabou voltando por causa disso. É lamentável, mas não tem importância, não tem grande significado. O país não conta com o Daniel Silveira para nada, não precisa do Daniel Silveira para nada. Talvez a família dele, naturalmente, tenha um carinho por ele, mas para o Brasil, o Daniel Silveira não representa nada, não lidera nada, não é nada do ponto de vista político, mas criou uma confusão, 11 ministros do Supremo. Imagina, se a gente tivesse um taxímetro na porta do Supremo e na porta do Congresso, e a gente ligasse toda vez que ele começasse uma discussão. Aí a gente ia ver quanto custa uma discussão idiota. Porque 11 ministros reunidos para discutir Daniel Silveira é o desperdício do caramba, né? Não porque eles não devam discutir, mas porque o motor, a origem da discussão é ridícula, né? Uma perda de tempo, mas que infelizmente a gente tem que discutir. Mas hoje temos uma questão real. Hoje temos um ponto importante para a gente discutir, que é a confusão, e aí temos de fato uma discussão importante em torno do preço dos combustíveis no Brasil. Aqui tem uma questão, e não é uma questão trivial. A gasolina aumentou pela 4ª vez no ano, o diesel aumentou pela 3ª vez no ano, e aí, naturalmente, como desde Getúlio Vargas, os presidentes ficam incomodados com as coisas que estão acontecendo. E você vê, o Itamar Franco fez isso muito, o Bolsonaro está incomodado, está inquieto. Porque ele está vendo o caminhoneiro incomodado, porque ele está vendo que o preço da gasolina está subindo demais, que o preço do diesel está subindo demais. Ele é o presidente da República, o presidente da República comanda o governo federal comanda o Tesouro Nacional é o principal acionista da Petrobras, logo troca o presidente da Petrobras, né? Vai lá e troca o presidente da Petrobras e bota um cara que segura o preço. Um jeito mais sensato, muito mais equilibrado. Você fala, segura o preço da gasolina. Segura o preço da gasolina. Bom, mas peraí. A Petrobras é uma empresa? É uma empresa. É uma SA? É uma SA. Ela é uma empresa de capital aberto? É uma empresa de capital aberto. Qual a diferença entre uma empresa de capital aberto comandada pelo Tesouro Nacional e uma empresa de capital aberto comandada por capital privado? Nenhuma. Capital é capital. Não importa quem está na ponta. Capital é capital. Só que capital é capital até a página 2. Porque quando você tem o Estado como acionista, o Estado é um ente conflitado quando ele é acionista. Ele comanda a Petrobras. O ideal como comandante da Petrobras, ou como principal acionista da Petrobras, é você ter o máximo retorno daquela companhia. Como é que você obtém o máximo retorno da sua companhia? Através de dividendos, através do lucro que a sua empresa te dá, porque você é o acionista. E você recebe na proporção do seu capital. Bom, então, quanto mais lucro a Petrobras tiver, mais o Tesouro Nacional ganha por ser acionista. Só que o Tesouro Nacional, a Receita Federal, também recebe pelo imposto pago. Então, quanto mais imposto a Petrobras pagar, coisa que o acionista da Vale, que é privada, não tem esse interesse, só o governo tem esse interesse. Quanto mais imposto a Vale pagar, melhor para o governo. Quanto mais imposto a Petrobras pagar, melhor para o governo.
Mas quanto mais imposto a Petrobras pagar, pior para o acionista. Então o acionista, que é o Tesouro Nacional, não quer pagar muito imposto. A Receita Federal quer receber muito imposto. Só aí já tem um conflito. O governo federal quer gasolina barata. O acionista, Tesouro Nacional, quer lucro alto. É um outro conflito. Então, é uma daquelas discussões. Se a Petrobras hoje fosse uma empresa privada, teria sobre ela, né, sobre ela a Agência Nacional de Petróleo fiscalizando, a Receita Federal observando a tributação e o governo federal pressionando por uma legislação para discutir uma política transparente de preços. Só que temos um conflito. O governo é acionista. Bom, não se está discutindo a privatização da Petrobras, ainda que eu adorasse discutir a privatização da Petrobras, isso não está em discussão, perda de tempo, é a gente gastar energia à toa. O que se discute nesse momento é como sair desse impasse. E aí, a gente vai olhando os preços e fica impressionado, porque, terceiro preço, terceiro aumento do diesel, quarto aumento da gasolina. Vamos dar uma olhada, antes de mais nada, no preço da gasolina no mundo. O preço médio da gasolina no mundo é R$ 5,81. Em reais mesmo. Onde é o lugar mais caro? Hong Kong, R$ 12,87 por litro de gasolina. Tá? Aí, Noruega cobra R$ 10,59 o litro, Dinamarca R$ 9,93, Alemanha R$ 8,80. A Alemanha não tem empresa de petróleo, tá? A Espanha R$ 8,15, o Japão R$ 6,99, o Chile R$ 6,18, o Canadá R$ 5,74, um produtor importante, o México R$ 5,44, outro produtor, a Austrália R$ 5,38, o Brasil R$ 4,83, isso é preço médio, né? Os Estados Unidos R$ 4,03, a Rússia R$ 3,50, a Arábia Saudita, grande produtor, R$ 2,77. 2,77. Bom, esses são alguns preços, mas vamos pegar uma dúzia de produtores de petróleo, os 12 maiores produtores de petróleo do mundo. Os Estados Unidos, eu falei, R$ 4,03, maior produtor de petróleo do mundo. Rússia, R$ 3,50. Lembrando que o Brasil é 4,83. Arábia Saudita, 2,77. Canadá, 5,74. Iraque, 2,76. China, 5,51, mais caro que o Brasil. Irã, 33 centavos. Emirados Árabes, 2,63. Kuwait, 1,86. México, 5,44. Noruega, 10,59. Dos 12 maiores produtores, o Brasil é o oitavo maior produtor e tem a quinta gasolina mais cara do mundo. Duas conclusões se pode tirar. Primeiro, que é mentira, é uma inverdade, dizer que o preço do petróleo seguia pelo preço internacional, porque se seguisse pelo preço internacional, todos os países cobrariam a mesma coisa pelo petróleo, né? Pela gasolina. Não é assim. Por que a gasolina na Noruega é 10,59 e a gasolina nos Estados Unidos é 4? Por que no Canadá é 5,74 e na Alemanha é 8,80? Se fosse o tal preço internacional que se refere à Petrobras, todos cobrariam a mesma coisa. Quanto cobrariam? O que a Petrobras cobra? Cobraria 4,83. O preço final da gasolina ia ser 4,83 no mundo inteiro. Não é. Então não é assim. Existe um conjunto de coisas que define o preço do combustível, onde o insumo, que é o barril, é sim, obviamente, gerido, comandado pelo preço internacional. É um preço internacional. Não dá para você cobrar aqui dentro um preço se você tem a oportunidade de vender lá fora. Do contrário, você está trabalhando, você como gestor da Petrobras, contra os interesses da Petrobras e tem que ser destituído, se não preso. Né? A empresa tem uma política, tem uma governança, tem um conselho de administração, é cobrada por resultados, não há muita alternativa. Agora, por que a gente não está discutindo qual é o preço da minhoca fatiada, né, usada na pesca do cação? Eu nem sei se usa minhoca fatiada na pesca do cação, inventei aqui. Mas por que a gente não está discutindo quanto é que se cobra por esse insumo importantíssimo que é a minhoca fatiada, né, para pesca? Porque isso não interfere no preço do ovo, no preço do tomate, não interfere no preço dos serviços, não interfere no preço da passagem de ônibus, não interfere no preço da passagem aérea. É difícil você pensar num insumo que interfira mais em todos os preços da economia do que o petróleo.
Tanto que o presidente da República, ele ontem na live dele, nesse afã de tentar resolver os problemas, voluntarismo, que é sempre um desastre, o voluntarismo é o irmão do caos, diz o seguinte, vai acontecer alguma coisa com a Petrobras. Quer dizer, já disse que vai acontecer alguma coisa com a Petrobras. O que ele pode fazer com a Petrobras? Demitir o presidente da Petrobras? Mas tem um conselho de administração, tem uma governança, simplesmente vai lá e troca e põe outro. Olha, a gente já viu isso acontecer. Deu ruim, é intervenção. Toda vez que tem uma intervenção, você tem um problema, você tem uma instabilidade, você tem uma insegurança, as pessoas ficam sem saber o que vai acontecer. E não é as pessoas, nós. Para nós, em tese, se o presidente da República chegar e falar agora a gasolina vai custar 33 centavos, feito eles cobram lá no Irã, é isso mesmo? 33 centavos? No Irã? Ótimo, vai ser uma maravilha. Só que quebra a Petrobras, a gente se arrebenta, perde credibilidade, o Brasil quebra. Não é assim que a banda toca. Não adianta. Pode falar o que for, não é assim que a banda toca. O presidente disse que vai abrir mão dos impostos federais no combustível. Vai perder quase 5 bi com essa brincadeira. E não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Porque o peso dos impostos federais não é tão grande quanto o ICMS e o conjunto da obra não é tão complicado. Quer dizer, o Brasil se perdendo mais uma vez numa discussão atrapalhada em torno de um tema muito importante. Olha só, por que nos outros países a gente não vê essa discussão de forma tão importante? Como eu falei, a Alemanha não tem agência, não tem empresa de petróleo e sobrevive bem, estão lá. Se virando, economia forte, enfrentando a China, principal economia europeia. Por que eles conseguem, né, sem empresa de petróleo? Primeiro que não precisa ter empresa de petróleo. Mas quando você vai olhar, por exemplo, a gente fala de combustível no Brasil, o transporte rodoviário no Brasil, na comparação com o ferroviário, representa 58%, ferroviário 25%. Na Rússia, o rodoviário é 8%, não 58%, 8%, e o ferroviário 51%. No Canadá, o ferroviário é 46%, não 25% como aqui, né? Nos Estados Unidos, mesma coisa, o rodoviário é 32%, o ferroviário é 43%, aqui como eu falei, o rodoviário é 58% e o ferroviário 25%. Então a gente tem uma dependência do petróleo que torna a nossa discussão muito mais complicada. Um trem, Felipe Bueno, e Débora Alfano, que está tomando uma água de coco, que foi levada para ela de caminhão. Um trem pode levar a carga de mais de 200 caminhões. Um trem elétrico de mais de 200 caminhões. Então a gente está dependendo do diesel, a gente está dependendo da gasolina, a gente depende dessas fontes de energia para transportar os nossos produtos. E é complicado. Um vagão de metrô, toda hora a gente está falando dos metrôs aqui, leva 250 passageiros. Um ônibus leva um terço disso, um quarto disso, né? Quantas pessoas levam um ônibus cheio? 70 pessoas? Depende da carroceria, mas dá para cravar de 60 a 80, vai. 60 a 80, entendeu? 250 passageiros no metrô, 50 automóveis cheios, 50 automóveis com 5 pessoas. Os automóveis andam com 2 pessoas, você está falando de 120 automóveis andando para lá e para cá com um vagão de metrô movido a energia elétrica, né? Então, o frete ferroviário é pelo menos metade do preço do frete rodoviário. E eu não estou aqui questionando a importância dos caminhoneiros. Eu estou dizendo que a gente precisa crescer em importância o transporte ferroviário para que a gente não coloque mais caminhão na estrada, para que a gente, ao não colocar mais caminhão na estrada, a gente não comprometa a renda dos caminhoneiros que já estão por aí, porque nós cometemos uma estupidez populista ao entupir o Brasil de caminhão, numa política enlouquecida que em tese era para modernizar a frota, mas o que aconteceu foi que você aumentou brutalmente a quantidade de caminhão. Ao aumentar a quantidade de caminhão, obviamente a oferta aumentou, o preço do frete caiu, está todo mundo aí catando cavaco para conseguir levar a carga para lá e para cá, e não dá. Aí quando vem o preço do combustível nesse patamar, assusta, afugenta e aumenta o preço de tudo, provoca inflação. Então, uma empresa de petróleo é igual a uma empresa, a um supermercado? Não é. Porque o supermercado você não vai aqui da esquina aqui, você anda 2 ruas e vai ali.
Não dá para você fazer isso. Tem essa empresa produzindo petróleo aqui, tem a outra lá, não dá, porque a Petrobras é monopolista. Ah, não é monopolista, tá bom, oligopolista, porque quebraram o monopólio do petróleo, mas ela é a dominante. E na medida em que ela domina, não dá para tratar a empresa de petróleo brasileira como se a empresa de petróleo fosse um supermercado livre, que os preços são livres, é tudo livre. Não é tudo livre, é tudo regulado. Está cheio de preço regulado, preço de remédio é regulado, preço de combustível, tem que ter uma política clara, essa política tem que ser de conhecimento da sociedade, não adianta só falar com o acionista, a sociedade tem que saber, a sociedade está disposta a pagar esse preço, nesse formato, nesse modelo? Está disposta, então vamos pagar, não podemos reclamar, caminhoneiro não pode reclamar, mas se a gente vive de surpresa para lá e para cá, então tem uma discussão madura a fazer sobre a política de preço de petróleo no Brasil. Tem uma política, tem uma discussão madura, importante, caindo de madura para fazer, que é sobre a nossa política de transporte, os nossos modais. Palavra horrorosa. Os nossos modais. Cadê as ferrovias que não ficam prontas? Cadê a transformação do Brasil para pelo menos um patamar razoável, patamar canadense, 46%? Isso significa dobrar a quantidade de ferrovia que a gente tem hoje no Brasil. Não vou nem falar da Rússia, né? 81%, como eu disse, mas nos Estados Unidos 43%, a gente está com 25%. Na Austrália é 43% também, a gente está com 25%. Então, ou a gente começa a avançar, tá? Vem aí o carro elétrico, vem aí o caminhão elétrico, e tem o trem, nós temos que mudar. E aí sim, as coisas vão começar a ter uma pequena... Uma pequena não, uma grande mudança. Mas até lá, nessa transição, a gente precisa... respeitar os contratos, a gente precisa respeitar as regras, a gente precisa respeitar o acionista, a gente precisa respeitar o consumidor. Como é que você faz? Não, eu vou respeitar o acionista. Tá, mas e o consumidor? Ah, não, eu vou respeitar o consumidor. Mas e o acionista? Não dá para ter esse dilema, tem que ser tudo. Então, tudo que não pode é o presidente da República, com a preocupação correta, agir de forma estabanada e falar, agora eu vou trocar o presidente da Petrobras. Isso não pode, isso aí nem na pré-escola. Na escola, a tia chama o Zezinho, o Guinho, e fala, olha, gente, vocês são amiguinhos, agora dá abraço, vai. Abraço do coração pra tia ver. Não pode fazer diferente disso. Eu sou presidente da República. Não é. Eu sou presidente da República. A ANP, ele mesmo na declaração dele é muito interessante, porque vai caindo a ficha do presidente para as limitações do cargo. Graças a Deus é assim. Porque se não fosse, ia ser um desastre. Não, por causa dele, não pode. Presidentes não podem sair achando que são monarcas. Não são monarcas. Imperadores, soberanos. Não são. Aí ele fala assim, na ANP eu não mando porque é independente. Na Petrobras também não pode trocar porque tem o Conselho de Administração. Ele falando na forma de lamentos, aquilo que a gente festeja e agora vai ter Banco Central independente. Vamos ver como as coisas vão funcionar. O presidente vai se morder, né? Vai ser um troço complicado. Então, nem a gasolina brasileira está pela hora da morte, na comparação com o preço internacional, só que nos países que eu estou usando como referência, outros países, a renda per capita das pessoas é muito maior. E o Brasil é um país sofrido. E mais, a gente precisa, mais do que os outros países, do combustível, porque tudo, do ovo à minhoca, a gente leva de caminhão, pô. Então, tá complicada a coisa. É um nó, esse nó é para valer, esse a gente tem que acompanhar. Daniel Silveira que se dane, senador Cueca que se dane, eles que vão cuidar dos seus problemas, nós não temos nada a ver com isso. Vamos observar, acompanhar, monitorar, claro que a gente tem a ver, mas isso aqui é coisa real. Como é coisa real distribuição de vacina, distribuição de combustível é coisa real. Preço de combustível, preço de vacina, chegada da vacina, logística, aliás, a própria vacina precisa do caminhão. Então, temos que olhar isso com muito interesse, não podemos permitir para que o Brasil não se torne, aí sim, um pária, que as coisas se deem na forma do atropelo. Isso não pode de jeito nenhum. Então vamos acompanhar essa discussão que ela vai ser e está sendo importante.